Olá, boa noite. Ele mesmo se define como o operador de uma máquina muito grande que executa a política externa brasileira. E é à frente desta máquina que ele busca um novo espaço para uma atuação mais ativa do Brasil na economia internacional. O Roda Viva de hoje entrevista o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, responsável pelo encaminhamento das negociações brasileiras junto aos principais blocos econômicos em formação hoje no mundo. Celso Luiz Nunes Amorim é um veterano do Itamaraty e um dos diplomatas brasileiros mais conhecidos e prestigiados no exterior. É a segunda vez que ele ocupa o cargo de ministro das Relações Exteriores. A primeira foi no governo Itamar Franco, entre 93 e 94. Em 2001 e 2002, ele foi embaixador brasileiro em Londres. Formado em diplomacia pelo Instituto Rio Branco, também estudou filosofia e depois fez pós-graduação em Relações Internacionais em Viena e doutorado em Ciências Políticas na Escola de Economia e Ciências Políticas de Londres. Celso Amorim entrou no Itamaraty em 1965. Nesses 38 anos de carreira diplomática, ele passou quase a metade do tempo no exterior. Representou o Brasil junto à Organização das Nações Unidas e à Organização Mundial do Comércio, além de outros fóruns de debate dos problemas políticos e econômicos do mundo. Tido pelos colegas como um persistente defensor dos interesses do país nas questões internacionais, sua nomeação para o Ministério das Relações Exteriores foi interpretada como um reforço a uma linha mais independente de atuação do Brasil no exterior. Sinais dessa política já surgiram no encontro entre o presidente Lula e o presidente americano George Bush. O Brasil adotou a posição de que não será possível ficar fora da ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, e assumiu o compromisso de participar, mas decidiu que é preciso negociar mais e procurar um acordo melhor. Os interesses entre os países são muito diferentes e às vezes até conflitantes. O Ministério das Relações Exteriores colocou como prioridade o fortalecimento do Mercosul e a busca de mais aliados para o Brasil negociar melhor. África do Sul, Índia, Rússia e China também poderão integrar novos blocos e se tornarem importantes parceiros. Novos acordos políticos e econômicos com esses países representariam não só uma abertura de novos mercados, mas a oportunidade de negócios com regras mais justas e uma possível redução da dependência brasileira do mercado americano. Bem, e para entrevistar o nosso convidado de hoje, que é o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, nós convidamos o professor Oliveiros Ferreira, jornalista e professor de Ciências Políticas da USP e da PUC. O professor Demétrio Maioli, que é doutor em Geografia Humana pela USP e editor do jornal Mundo, Geografia e Política Internacional, dirigido às escolas de nível médio e superior. A jornalista Maria Helena Taquinardi, que é editora de Assuntos Internacionais do jornal Gazeta Mercantil. A jornalista Eliane Catanhede, que é diretora da sucursal de Brasília do jornal Folha de São Paulo. O jornalista André Larroz, que é o editor executivo da revista Exame. E o jornalista Cláudio Camargo, que é editor internacional da revista Isto É. O Roda Viva é transmitido para todo o país em rede nacional e também em Brasília. Hoje não vai ser possível as perguntas ao vivo, como normalmente se faz aqui no programa Roda Viva, porque o programa está gravado e aquela interação, portanto, fica para os nossos próximos programas. Boa noite, ministro. Boa noite. Ministro, eu gostaria que inicialmente o senhor esclarecesse um pouco o nosso telespectador o seguinte. Por 2 vezes consecutivas, a revista Carta Capital trouxe aqui reportagem a respeito de uma operação francesa na selva do Brasil. E a impressão que se teve, pelo menos, eu acho que para parte da opinião pública brasileira, é o seguinte. Ou o governo brasileiro não sabia que isso estava acontecendo, ou não foi informado que essa operação estava acontecendo. O senhor podia explicar para a gente exatamente o que é que aconteceu, a ponto, inclusive, recentemente, do governo francês ter pedido desculpas ao Brasil por essa operação? Bem, eu posso falar o que eu sei como ministro das Relações Exteriores e tudo que chegou ao nosso conhecimento e tudo que não é meramente especulativo ou baseado em deduções. Efetivamente, nós fomos informados tardiamente, de maneira incompleta, da natureza da missão, dos objetivos, embora até hoje o governo francês insista, e eu não tenho nenhuma razão para duvidar de que o objetivo era humanitário. Agora, evidentemente, humanitário ou não, uma operação desse tipo, envolvendo um avião militar, envolvendo vários tipos de pessoas em território nacional, exigia um assentimento prévio brasileiro. Se ele seria dado ou não é uma outra questão. E por isso nós reclamamos com o governo francês deu as explicações
dizendo que lamentava, inclusive, o fato de nós não termos sido informados a tempo, dizendo também que lamentava o constrangimento que isso nos havia causado, como ao Brasil, e, ao mesmo tempo, dando garantias de que isso não se repetiria. Então, isso para nós configura claramente, não vou entrar numa semântica, mas configura um pedido de desculpas. E do ponto de vista diplomático, a menos que surjam fatos novos, que eu espero que não surjam e eu não creio que vão surgir, para falar a verdade, o assunto está encerrado. O resto são episódios aí que podem ou não ter ocorrido, detalhes, alguns creio que confirmados, a presença do avião, o deslocamento, etc., que nós só tomamos conhecimento, digamos assim, de segunda mão, através de outros órgãos brasileiros. E, enfim... Qual o desprestígio do Brasil em relação à França, um tratamento como esse? Eu acho que a França é um país muito importante, como sabe. Não pede desculpa à toa, pede desculpa porque creio que sabe que errou. E eu acho que isso para nós é o suficiente. Na carta, eles fazem referência a uma missão médica. Pela imprensa francesa, pela imprensa brasileira, pela Polícia Federal e por vários indícios, não era uma missão médica, não era uma missão puramente humanitária. Se houve uma mentira novamente nessa carta, como se comportaria a diplomacia brasileira e o próprio governo brasileiro? Olha, se surgirem fatos novos que provam que havia outros objetivos na missão, veja bem, eles não dizem apenas que é médico, que é humanitária e que o avião era médico, né? Pois entendo, mas cheio de agente da segurança francesa. Só para concluir, quer dizer, eles não estão negando que poderia resultar da missão a libertação da Ingrid Betancourt. Quer dizer, não há uma negativa em relação a isso. O que há negativa é em relação a contato com guerrilheiros ou que houvesse outras pessoas para vir, outras coisas envolvidas. Eu não tenho nenhuma informação que me leve a achar que o que está sendo dito não é verdade. Eu também, e você, até que, digamos, surja uma informação, eu não posso... surgir? Enfim, se surgir, evidentemente, nós vamos ter que pedir novas explicações, mas eu, honestamente, não creio. Espero que não seja assim, não creio. Eu acho que seria, digamos, um pouco surpreendente depois da conversa telefônica longa que eu tive ontem com o ministro Villepin, em que ele se alongou em explicações, depois as resumiu na nota, né, que, com, digamos, elementos principais do que havia conversado comigo. Eu acho que eu ficaria muito surpreso, mas o secretário-geral do Itamaraty, o Samuel Pierre Guimarães, chegou a insinuar na imprensa que o ministro Villepin teria mentido ao senhor quando falou sobre a suposta missão humanitária. Olha, eu não sei exatamente em todos os momentos o que o meu secretário-geral disse. Enfim, eu sei a linha geral do que ele disse, porque isso sim nós conversamos muito, inclusive sobre o depoimento que ele faria na Câmara dos Deputados, creio que anteontem. Eu não vi ele utilizar a palavra mentira propriamente. Eu continuo, digamos, utilizando a mesma expressão que usei desde o início. A informação foi tardia e incompleta. Ok, professor Oliveiros, por favor. Ministro, de sua resposta ficou evidente que o senhor considera que o Brasil subiu de status, tanto assim que a França, que é um grande país, não se dignaria a mandar um pedido de desculpas. Agora, eu pergunto, como nós podemos subir de status se nós ainda somos dependentes do mercado internacional? Se nós não temos como projetar poder, mesmo a sua viagem à África não seria sem projeção de poder, mas seria uma missão meramente econômica. Como o senhor concilia a sua nova inserção de um grande país que não tem poder para se afirmar nas relações internacionais? Eu não sei se nós não temos poder. Isso é uma avaliação, a meu ver, falsa, que muitas vezes se fez, que o Brasil não tem poder, ou às vezes se usa até uma expressão um pouquinho mais condescendente, dizer que o Brasil não tem excedentes de poder. Não, mas enfim, o que eu quero dizer é que, obviamente, o Brasil, até pelo fato do mercado que tem, isso mercado presuntivo, suposto? Não, eu lhe digo tranquilamente, quer dizer, não há uma reunião importante na OMC em que o Brasil não seja chamado. Quer dizer, você pode eventualmente ter uma reunião entre a União Europeia e Estados Unidos, saiu daí, alargou um pouco mais, entra o Brasil, como entra a Índia, por exemplo, não é só o Brasil, entram outros, né? Aí depende, digamos, do grau de importância do tema que é tratado. E eu diria que mesmo em outros fóruns, onde digamos, as presenças são mais institucionalizadas, o Brasil tem um peso muito grande. E, enfim,
sem querer elaborar excessivamente sobre isso, mas talvez a gente tenha tempo ao longo aqui do programa, não é o Brasil, são vários países que têm dito que o Brasil deve ser membro permanente do Conselho de Segurança. E essa apreciação não é feita para nos agradar, porque uma pessoa que faz isso para nos agradar pode, ao mesmo tempo, estar desagradando outros. Então, quando faz, é porque realmente crê que isso é uma possibilidade que o Brasil pode dar, efetivamente, uma contribuição no plano internacional. E essa contribuição se dá de várias maneiras, né? Inclusive pela firmeza com que você defende suas posições e pela sua capacidade também de procurar resolver problemas. Quer dizer, você tem que ter essa dupla... internacionais. Internacionais. Ajudar a resolver problemas internacionais. E, naturalmente, quer dizer, por outro lado, também o Brasil é uma das maiores democracias do mundo. Se você for contar, talvez em termos de população, a terceira ou quarta maior democracia do mundo. Isso em si já é um fato importante em termos de poder, porque a nossa voz tem autoridade, além que às vezes vale mais ou tanto do que a força militar em muitos fóruns. Demétrio. Eu vou mudar um pouco de assunto, porque eu acho que a sociedade brasileira está confusa sobre a política brasileira em relação à ALCA. No ano passado, há poucos meses, o atual presidente Lula, quando candidato, afirmou numa entrevista para o jornal Mundo, que eu edito, e depois essa afirmação foi repetida em outras publicações, que o projeto da ALCA não seria um projeto de integração, mas um projeto de anexação. E completou essa afirmação dizendo que uma análise econômica das vantagens e desvantagens da ALCA mostrava que em quase todos os setores, estou citando entre aspas, a ALCA seria desvantajosa para o Brasil. Na montagem do governo e na reorganização do Itamaraty no início do governo Lula, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, um notório crítico da ALCA, que expressou várias vezes a ideia de que o Brasil deveria romper as negociações da ALCA, foi retirado do ostracismo, onde tinha sido colocado na gestão do seu antecessor pelas críticas que fez à ALCA, e elevado à condição de secretário-geral do Itamaraty. Por outro lado, paradoxalmente, na viagem a Washington recente, o presidente Lula se comprometeu com uma negociação exitosa da ALCA até o cronograma de 2005, como queriam os Estados Unidos, e ao contrário do que o Brasil tinha sugerido antes, que seria o adiamento das negociações. Inclusive que o senhor tinha defendido várias vezes na imprensa, segundo entrevistas que eu tenho aqui. Então a sociedade brasileira está confusa. Eu queria fazer duas perguntas sobre isso. Primeiro, a ideia de que a ALCA seria um projeto de anexação e não de integração deveria ser classificada hoje como uma bravata, para usar um termo que foi colocado em voga aí pelos líderes do governo, uma bravata de oposição. O governo brasileiro hoje pensa que é um projeto de anexação ou de integração. E, acoplado a essa pergunta, como existe toda uma divergência sobre esse assunto, e é um assunto de extraordinária importância, como o governo brasileiro vê a proposta de vários setores de realização de um plebiscito oficial sobre a entrada do Brasil na ALCA? Bem, em primeiro lugar, é preciso ver que o que nós estamos tentando fazer é justamente mudar o projeto da ALCA. A ALCA, ao contrário, por exemplo, as pessoas às vezes falam o Brasil vai entrar para a ALCA, como se o Brasil fosse entrar para a OMC. Quer dizer, a ALCA não é uma coisa pronta ao qual o Brasil vai entrar. A nossa atitude condiciona qual será o resultado final da ALCA. Então, depende muito de como nós nos posicionarmos, o que vai efetivamente ocorrer na ALCA. Se você aceitar todas as propostas que nos eram feitas e aceitar passivamente, o projeto realmente resulta, a meu ver, contrário aos interesses brasileiros. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte: é possível tentar um esforço para transformar a ALCA em algo positivo para o Brasil, algo compatível com os nossos interesses? Eu acho que é. E eu acho que é o que nós estamos fazendo. Quer dizer, o Brasil, se você acompanhar o que está acontecendo, lendo não só os jornais brasileiros, mas também os dos outros países da América Latina, também não quero ser exagerado, mas eu ia dizer até que o Brasil fez uma pequena revolução na maneira como a negociação da ALCA está transcorrendo. Mas isso talvez fosse exagero, mas teve um impacto grande. Nós fizemos uma proposta, por exemplo, de que todos os temas que são sensíveis para o Brasil, por exemplo, e também para outros países, possam ser levados à Organização Mundial de Comércio, em vez de ficarem aqui. Quem fez primeiro
Foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram, e a reação brasileira que foi no mesmo sentido. É verdade, mas a grande estratégia deles. É lógico, não, é lógico, e isso é absolutamente verdadeiro que você está dizendo. Agora, o que acontece é que o Brasil não tirava antes as conclusões naturais disso, quer dizer, nós estávamos, enfim, passivos, mais ou menos passivamente, eu não vou dizer que totalmente passivamente, também não quero criticar os nossos negociadores, essas coisas são complexas, mas nós temos um governo novo, com um mandato novo, com a força desse mandato, então nós temos condições hoje de dizer, não, isso nós não queremos aqui. E apontar para o fato que você está apontando. Da mesma maneira que vocês nos dizem que subsídios agrícolas, que antidumping vocês não querem tratar nesse ambiente porque não é favorável, por razão que for, nós também não queremos tratar de propriedade intelectual, de regras de investimento, de regras sobre serviços nesse âmbito, porque não é favorável para nós. Mas isso não inviabiliza o projeto da ALCA? Não, quando se joga isso para a OMC? Só acoplando eu tenho que responder de cada vez, não sei. Não, porque tem uma declaração sua a Valor Econômico do dia 14 de maio, dizendo, aspas, não nos serve uma ALCA que deixa para a OMC os temas que mais ambicionamos. Bom, acho que a declaração aí talvez seja incompleta. Seria uma revolução nossa deixar para a ALCA ou para a OMC os temas que mais ambicionamos. Não, veja bem, não nos serve uma ALCA que deixa para a OMC os temas em que mais temos ambições ou que mais ambicionamos e, ao mesmo tempo, insiste em deixar na ALCA os temas em que temos dificuldades. Bom, eu estou lhe dizendo qual é a minha opinião. O que publicou o jornal, não sei, porque eu não leio todos os jornais sempre, não posso ficar escrevendo uma cartinha para cada jornal quando sai uma declaração que não corresponde exatamente. Você passar dessa ALCA light, ou mínima, ou a ALCA possível, para uma ALCA completa, porque se falhar, por exemplo, a negociação não vai ocorrer, da Maria OMC... Maria Helena, não vai ocorrer. Não vai ocorrer. Os Estados Unidos não vão discutir antidumping para valer na ALCA. Eles podem até ter uma frase lá, como nós podemos aceitar uma frase sobre investimento, sobre propriedade intelectual. Não tem nada contra dizer, por exemplo, que em propriedade intelectual os países seguirão as regras do OMC. É um capítulo de uma linha. Então, com isso... Agora, só para terminar. Então, subsídios agrícolas, que é uma coisa que nos interessa profundamente, sobretudo a questão do apoio interno, não vai ser discutido na ALCA. Mas então, por que nós nos comprometemos com o prazo de 2005? Então, está dissociado. Nós vamos dissociar o prazo de término da Bem, agora da vamos negociação respondendo uma coisa de cada vez. Vamos à questão do prazo. O que nós temos dito sempre é que o conteúdo é mais importante do que o prazo. Eu disse isso no início do governo, quando as pessoas ficaram insistindo, por que o Brasil não fez a proposta, não fez oferta em serviços? Por que não fez oferta em investimentos? Por que não fez oferta em compras governamentais? Não é? Que não fez até hoje, aliás. Não é? E porque eu disse, olha, não me interessa o prazo, me interessa o conteúdo. Eu não vou com 15 dias de governo, fazer uma oferta sem ter uma avaliação profunda do que isso significa. Então, o conteúdo é mais importante do que o prazo. E se for necessário, em algum momento, se provar necessário que é indispensável adiar, pode-se adiar. Agora, isso sempre é um equilíbrio de coisas. E se você conseguir um conteúdo que seja adequado às suas necessidades, que não fira os seus interesses nacionais, e se for até mais fácil você fechar isso no prazo acordado, por que não? Ministro, o senhor me permite insistir nesse ponto, que eu acho que existe sim uma certa perplexidade, porque, no fundo, esse discurso que o senhor está fazendo não é diferente do que fazia o governo anterior. Não, é diferente sim. Eu vou dizer no que ele é diferente. Eu vou diferente porque o governo anterior, eu estava no exterior e acompanhei profundamente. Eu não estou dizendo que não estivesse fazendo de boa fé, provavelmente estava fazendo de boa fé, mas eu discordo do raciocínio. Era no sentido, você negocia, e no final, se você achar bom, assina, se não achar bom, não assina. Minha opinião franca e honesta é que essa hipótese não existe. Porque se você negociar, chega no fim você assina. Até porque aí você já tem muito a perder, sempre haverá setores que ganharam alguma coisa que não deixarão você retroceder, e também porque como é que você vai conseguir ficar de fora de um acordo em que 34 países são membros, inclusive seus sócios do Mercosul, etc. Então, se você quer ter alguma influência na negociação, isso eu disse desde o primeiro dia que eu estou aqui, você tem que, desde o início, marcar a sua posição e não esperar para o final. Então, o discurso, desculpe, é diferente. Vou dar exemplos práticos e concretos. Por exemplo, numa das últimas reuniões ministeriais, não me lembro exatamente qual, foi aceito que a questão de investimentos fosse... Primeiro, não só nós estávamos discutindo, participando da negociação, digamos, dos textos sobre investimentos na parte normativa, etc., mas, para dar um exemplo prático,
se aceitou que as ofertas de investimentos fossem feitas em base de listas negativas, isto é, tudo aquilo que você não exclui, automaticamente está incluído. Bom, nós já mudamos isso, dissemos isso, nós não faremos. E dissemos claramente, e eu vou dizer o seguinte, isso causa muita polêmica aqui no Brasil, e às vezes até com pessoas que trabalham comigo. Com os americanos não causam. Eu acabo de ter uma conversa com o Bob Zoellick, ele quer uma ALCA realista. Claro que a definição dele pode não ser exatamente igual à minha, eu não estou dizendo aqui, não quero tapar o sol com a peneira, mas há uma compreensão de que o Brasil é um parceiro essencial e que para que haja uma ALCA bem-sucedida, o Brasil tem que estar dentro. Quer dizer, eles não estão mais dizendo que o Brasil tem que negociar com a Antártida ou nada disso, estão respeitando, estão chamando a gente, estão discutindo bilateralmente conosco. Claro, é uma negociação. Vai ter tudo que eu quero? Provavelmente não. Vai ter tudo que eles querem? Provavelmente também não. O que é inegociável nessa negociação? Olha, o que é inegociável, ao meu ver, seria a renúncia à capacidade brasileira de definir as suas políticas industrial, tecnológica, social, ambiental, etc. E certos acordos na área de investimentos ou de serviços, ou de propriedade intelectual, ou de compras governamentais, poderia levar a isso, ainda que involuntariamente. Quer dizer, os acordos, em geral, têm esse efeito. Então, se você tem um escopo muito grande, muito amplo, e com uma configuração onde, por motivos diversos, que não me compete julgar, a maior parte dos países não tem preocupações semelhantes, a possibilidade de ter um acordo desse tipo, de surgirem problemas desse tipo, é muito grande. E se surgirem, como é que o Brasil reage? Se os Estados Unidos acharem que aquilo que é inegociável para o Brasil é necessariamente negociável para os Estados Unidos? Olha, isso nós vamos ver no momento oportuno. Eu acho que isso não vai ocorrer. Eu acho que os Estados Unidos têm consciência de que o Brasil é essencial à ALCA e que o Mercosul é essencial à ALCA. Nós temos feito um grande esforço também de aproximação com os nossos vizinhos da América do Sul, um grande esforço de discussão com outros países da América do Sul, embora as posições possam não ser idênticas, mas eles estão entendendo melhor as nossas posições. Veja bem, eu vou participar agora de uma reunião entre a comunidade andina e Mercosul, que é a segunda em pouco tempo. O presidente Lula teve numa reunião da comunidade andina, por primeira vez, que um presidente, pelo menos brasileiro, primeira vez que é convidado. Então, isso aí não está sendo, digamos, feito com uma coisa voluntariosa, entende? Ou caprichosa. Está sendo feita com base na discussão, na dialética, levando em conta o interesse dos outros países. Nós entendemos, por exemplo, que para nós termos a solidariedade dos nossos vizinhos do Mercosul, nós temos que ter também um comportamento de compreensão em relação às reivindicações deles, que em alguns casos nos custará até algum pequeno sacrifício, mas será pontual. Então, o que eu acho que aconteceu no passado, por exemplo, sem querer eu passei para o assunto do Mercosul, com relação ao Mercosul, o Brasil, por razões diversas, né? O Brasil era muito duro no varejo e muito flexível no atacado. Bastante flexível. E muito flexível no atacado. Eu acho que nós temos que ser mais flexíveis no varejo e mais firmes no atacado. Ministro, o senhor estava falando sobre reforçar essa aliança com o Mercosul, mas os Estados Unidos também estão reforçando as suas alianças, além deles já serem os maiores, já terem mais poder na negociação, eles deram condições camaradas para todo o Caribe, eles estão fazendo acordos isolados com o Chile, estão fazendo agora com a Colômbia, quer dizer, eles estão reforçando também as suas alianças. Além do Mercosul, quem seriam os nossos grandes aliados nessa negociação da ALCA? Veja, o modelo que nós propusemos, é claro que, como você sabe muito bem, nós desejamos uma maior integração da América do Sul e vamos trabalhar muito firmemente nisso. E eu noto nas viagens que eu tenho feito, ou que o presidente tem feito, um dos presidentes que vem aqui, um grande interesse nessa integração na América do Sul também. Eu diria até que muitos países estão com a alma meio dividida, digamos, para onde colocam a maior parte do seu peso. Ninguém nega o interesse da negociação com os Estados Unidos, não. O Brasil também tem, eu quero deixar isso muito claro. 25% das nossas exportações, é um mercado dinâmico importante. Agora, queremos, da mesma maneira que eles têm interesse também no nosso mercado, nós temos interesse no mercado deles. O que nós não queremos são coisas que comprometam a nossa, como eu disse antes, capacidade de fazer políticas em campos específicos. Eu não quero amanhã ter que fazer uma política, que o Brasil decida que quer ter uma política de promoção tecnológica e descobrir que não pode por causa de algum compromisso que tenha assumido. Ter uma política de promoção à indústria de bens de capital, nem compete ao Itamaraty dizer se deve ou não deve ter, mas, digamos, não quero quando descobrir que já não pode. Né? Então, essa é a questão. Eu acho que é uma crescente compreensão dos países da América do Sul com relação a nós. A prova é que nós estamos muito perto de assinar um acordo Mercosul-Peru, que será muito importante. Nós vamos realizar, como ele disse, uma reunião Mercosul-Comunidade Andina, que será a segunda
em 2 meses. senhor Quer dizer, é acha um que interesse muito grande. Agora, eu quer dizer, ter certeza se as coisas vão acontecer, que a gente trabalha num mundo cheio de incertezas, mas em que também esses interesses não são contraditórios. Quer dizer, nós não estamos brigando com os Estados Unidos para ter influência nesse país. Bom, pelo menos a minha visão é essa. Eu acho que é uma compreensão, veja bem, se você me permite passar para um outro tema, quando o presidente Lula esteve com o presidente Bush, uma compreensão sobre o papel que o Brasil pode ter, não só econômico, mas político, na estabilidade, coloquemos assim, da América do Sul, né? Que é um papel que decorre do fato do Brasil ser uma democracia, de ter um governo voltado para a reforma social, que tem um diálogo positivo com outros líderes progressistas ou de esquerda da América do Sul. Então, há também a compreensão... É que eu tinha feito 2 perguntas e acho que eu não tive resposta. Desculpe, a primeira pergunta o senhor respondeu com certeza. Quer dizer, aparentemente o governo acha que foi errada aquela posição do Lula durante a campanha de caracterizar como um projeto de anexação. É que você trabalha com categorias absolutas. E eu trabalho com categorias relativas. Então, eu estou tentando mudar o que é a ALCA. Escrevi um artigo sobre isso, a ALCA possível. Eu estava mais interessado na segunda parte, que é a questão da proposta de um plebiscito sobre a ALCA. Porque eu concordo com o senhor, quando o senhor diz que se nós negociarmos, no fim está negociado. E o que for fechado vai ser... isso está completamente correto. E é justamente por isso, e nós estamos há 18 meses do fim da negociação, segundo o documento assinado em Washington entre Lula e Bush, é justamente por isso que se coloca essa questão. Qual é a posição do governo brasileiro diante dessa proposta de um plebiscito oficial sobre a ALCA? Ou ele começa a se organizar logo, ou ele não vai existir, em função do próprio cronograma. É por isso que eu queria insistir nessa questão. Olha, não, isso que você está dizendo não é, desculpe, mas eu acho que não é absolutamente necessário. Só para dizer tecnicamente, em muitos casos, por exemplo, na União Europeia, em que houve negociações, os países fizeram os plebiscitos depois e entraram ou não entraram. Eu estou me referindo à posição que o próprio governo terá em relação à negociação. Se ele tiver negociado, no final é muito difícil para o próprio governo dizer que o que ele negociou não é bom. Né? É da natureza das coisas que seja assim. Por isso que a gente tem que fazer desde já. Agora, eu acho, sinceramente, que o plebiscito não é a melhor resposta. Eu sou muito a favor de um acompanhamento e uma vigilância popular. Nós nunca trabalhamos com tanta transparência. Se você for hoje procurar no website do Itamaraty, você vai encontrar a oferta do Mercosul na ALCA, coisa que nunca foi feita. É em detalhe, linha por linha tarifária. E é claro que a oferta dos outros nós não podemos colocar porque é confidencial, mas a nossa análise da oferta dos outros também está no website. Então, isso é uma transparência absoluta. Eu já estive na Câmara algumas vezes, já estive no Senado, já estive com representantes, comissões específicas da Câmara que me procuraram, tenho estado com sindicatos, tenho estado com empresários, quero reforçar isso cada vez mais na medida das minhas possibilidades e das possibilidades dos meus colaboradores. Eu tive que fazer reorganizações internas no próprio Itamaraty também, tudo isso toma tempo. Mas o que eu quero dizer, o importante é esse acompanhamento, porque no final o tudo ou nada é muito difícil. Você me perguntar, por exemplo, um caso totalmente diferente, porque aí não se coloca um problema tão político, tão dramático quanto se colocaria, talvez, na ALCA. A OMC, você me perguntar sobre a rodada do Uruguai, você perguntar, o acordo foi bom ou ruim? Diria médio, mais para o menos bom. Mas você me perguntar, se fizesse um plebiscito na época, você acha que o Brasil poderia ficar de fora do OMC? Eu diria não. Não poderia, porque o Brasil não pode se isolar do mundo, entendeu? Você não pode... Claro que a ALCA é um caso completamente diferente. Não é idêntico, é claro que é diferente, mas o que eu estou dizendo, o importante é que a influência se dê no processo negociador, para que durante esse processo a gente já vá modulando as posições. Né? Há áreas que a gente não pode ir adiante. Eu acabei de, por exemplo, ir na negociação agora da OMC, na reunião da OMC, dizer, olha, isso aqui não dá para tocar aqui não. Entendeu? A gente tem que ir... não adianta deixar para o final, compreende? Então, Ministro, a questão do plebiscito é um pouco nessa linha. Ministro, um outro esclarecimento aqui para o nosso telespectador. Concessão de cargos de embaixador do Brasil fez parte da negociação do governo Lula para conseguir maioria no Congresso Nacional? É fato que a embaixada brasileira em Lisboa foi dada ao deputado Paz de Andrade para que o PMDB se aproximasse mais do governo. Procede isso ou não? Em Roma? Em Roma? Roma com Itamar? Olha, eu acho que o caso do presidente Itamar e do deputado Paz de Andrade são 2 casos absolutamente excepcionais e raros. O que eu tive do presidente Lula foi, digamos, o empenho dele de que isso não se estendesse nem se repetisse.
O ideal, se você me perguntar, eu sou um diplomata de carreira, o ideal para mim é que os embaixadores sejam todos de carreira. Mas nós sabemos que isso não é assim. E eu acho que, obviamente, um caso como o presidente Itamar, foi presidente da República do país, é um caso totalmente à parte. Eu diria que nesse governo nós temos até agora, e espero que não passe disso... Desculpa, e no caso do Paz de Andrade? Não, tem o Paz de Andrade, tem o Itamar Franco e tem o Tilden Santiago em Cuba. São os três embaixadores que não são de carreira. O governo anterior teve mais. Eu não vou agora contar nos dedos, também não foi muito mais, mas teve algo mais. 4 ou 5, sei lá. Então, esses 3 não fogem do padrão. Pelo contrário, está até um pouco abaixo do padrão. Eu acho que a médio prazo, o ideal é que o Brasil tenha só diplomatas de carreira. Mas nós podemos compreender que sempre poderá haver uma situação excepcional por uma razão ou por outra, não é? E, no caso do presidente Itamar, eu mesmo trabalhei com ele, fui ministro dele e tenho grande apreço pessoal por ele, de modo que eu nem... Por que ele não assumiu até hoje, hein? Todo mundo pergunta isso. O Itamar está enrolando. Não sei, isso aí ele não assumiu porque... Não sabe? Não, isso acho que é uma... Isso não, também não... O decreto de nomeação dele não saiu há tanto tempo assim, não. Tem uns 2 meses. Ministro, 2 meses. Então, a Embaixada de Roma, em Brasília, pergunta pra gente, que não tem nada a ver com isso. Escuta, e o nosso embaixador vai chegar algum dia, depois de ter 29 a 25 no Senado? Mas eles não estão perguntando para mim. Você só tem um problema. Mas o senhor acabou de responder, não sei. Se o senhor respondeu aqui, não sei quando é que ele vai? Não, ele está com uma data marcada agora em agosto. Não sei por que ele não vai. Não, ele está marcado em agosto. Você perguntou por que ele não foi até hoje. Olha, você quer saber de uma coisa? Eu quero saber várias. Você quer saber de uma coisa? Teve gente nomeada pelo governo anterior, junho, sei lá o que, do ano passado, que até hoje não foi. Muito mais tempo que o presidente Itamar. Um outro esclarecimento sobre a área do senhor. Quando a gente olha para o governo, por exemplo, o Ministério da Fazenda, fica óbvio quem manda ali é o ministro Palocci, o Ministério da Saúde, da Educação, etc. No caso das relações exteriores, desde o começo desde o fim do ano passado, especula-se sobre uma certa dualidade com o assessor Marco Aurélio Garcia. O senhor poderia explicar exatamente qual é o papel de um, de outro, se existe de fato algum tipo de sobreposição, se isso é um problema ou não? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, para mim não é problema algum. Eu acho que, digamos, as conclusões de vocês sobre quem manda, vocês é que façam análise, eu não vou dizer, eu acho que basta olhar para as coisas como elas acontecem. Eu acho que o Marco Aurélio Garcia, com quem inclusive tenho relações excelentes, pessoais, já tinha antes, é um asset para o governo. Ele tem um profundo conhecimento da vida partidária, sobretudo na América Latina, mas não apenas na América Latina, maior provavelmente sob esse aspecto, do que a maioria dos diplomatas de carreira ou embaixadores com que eu pudesse contar, e a contribuição que ele dá é muito positiva. E não há, digamos, em nenhum momento, eu nunca me senti em nenhum momento desautorizado pelo presidente Lula em algo que eu tenha sugerido a ele. Nunca, em nenhum momento. Claro que o presidente Lula terá suas opiniões e, de antemão, às vezes, já me dá uma indicação, uma orientação, é o papel dele, é óbvio, ele é o presidente da República, ele quem determina a política externa. Mas eu não sinto, isso é um problema inexistente, para falar a verdade, mas vocês tirem as conclusões, eu não tenho... Você acha que foi um avanço, portanto, essa inovação do... Olha, isso aí, em cada situação, cada presidente sabe como atuar. Eu tenho no meu gabinete, por exemplo, pessoas que tratam da área econômica, pessoas que tratam da área política bilateral, mas isso não diminui a autoridade do subsecretário de Assuntos Políticos, do subsecretário de Assuntos Econômicos. Cada pessoa tem seu estilo de trabalhar e eu acho que neste caso está funcionando muito bem. Pode ser que em outros não funcione. Neste caso funciona bem. Ministro, eu queria voltar a esse assunto que parece que é bastante importante na sua gestão, que são as relações Sul-Sul. Houve há pouco tempo essa trilateral reunião do Brasil, África do Sul e Índia. Parece que o senhor está indo para a Índia esse ano e haverá uma segunda reunião ainda este ano da trilateral. Isso já houve no passado, já existe o G15, outros agrupamentos de países do Sul, dos quais o Brasil, inclusive, já participou. Em vários fóruns, há também os agrupamentos que se formam ali para determinadas finalidades. Eu acho que não está claro para a sociedade brasileira o que o Brasil quer com essas relações Sul-Sul, se não dando certo o acordo da ALCA, ou a Mercosul, União Europeia, quaisquer outros acordos comerciais internacionais. Se o Brasil formar blocos, assim como existem na Ásia, esses blocos também multilaterais, regionais ou subregionais, é mais ou menos nessa linha para entender, é uma coisa política ou uma coisa mais comercial.
O que o Brasil busca nessas alianças com a Índia, que é um país muito mais protecionista que o Brasil, pelo que se sabe? Tarifas altíssimas, são países assimétricos, né? Não são só os países desenvolvidos que são protecionistas. Então, eu queria saber como é que o Brasil vai... Talvez ele esteja mais disposto a fazer abertura para nós do que fazer multilateralmente. Então, serve para alguma coisa? Qual é o benefício para a relação com o Brasil? Você está na Gazeta Mercantil e eu acho que é natural até que você olhe a coisa pelo lado mais comercial, que é um lado importante nisso. Nós estamos discutindo acordos de livre comércio, como sabe, entre Mercosul e África do Sul e também entre Mercosul e Índia. Então, esse lado comercial não está desconsiderado. Aliás, o comércio com a Índia, que era ínfimo, hoje já é $1 bilhão e tanto de dólares, de modo que não é algo desprezível de maneira alguma. Eu acho que você não está procurando uma alternativa às suas relações com outros países, nem às suas relações. Você está reforçando a sua posição, né, em relação às negociações multilaterais, em relação às negociações regionais. Veja bem, só o fato de nós ganharmos uma intimidade que nos possibilite trocar impressões, para dar o exemplo da África do Sul, das negociações que eles têm com a União Europeia ou que eles têm com os Estados Unidos e que nós temos com os Estados Unidos ou com a União Europeia, já é algo muito valioso, né, em que nós aprendemos a nos posicionar, até porque a tendência em geral, isso nem às vezes você resiste e consegue impedir que socorra, mas a tendência, quando você negocia com um país mais forte, país desenvolvido, é que ele conseguiu um patamar, ele nunca quer menos, o seguinte ele quer mais, né, ou dali para frente, aquilo é o mínimo. Então é muito importante até nesse aspecto que nós nos coordenemos, né? Então, eu acho que isso é de grande valia. Além disso, são mercados importantes, não é? No caso da Índia, indiscutivelmente. E embora seja um país que tem ainda uma estrutura de proteção, indústria bastante grande, mas como eles podem ter também interesse em exportar para nós, como já fazem em alguns ramos, até na farmacêutica, etc., eles também terão. Você sabe que para vender tem que comprar. Então, há uma perspectiva de um intercâmbio grande. Agora, eu acho que também você não pode desprezar o lado político dessa configuração. Nós estamos vivendo um mundo em que é preciso você não ficar confinado a um único tipo de aliança, seja ele regional, seja ele com uma superpotência. Você tem que jogar em vários tabuleiros. E você tem uma afinidade. No caso desses 3 países, especificamente... Vai aumentar, você pretende formar um bloco do Sul? Eu vi uma entrevista sua. Essas coisas vão indo, entende? No Brasil, você, aliás, é uma exceção, Marilena. E quero até te cumprimentar por isso, embora eu seja um interessado, não devia estar falando isso. Mas foi dada relativamente pouca atenção a essa reunião dos 3 países. Mas em todos os outros lugares que eu vou, não digo em todos, mas em muitos lugares que eu vou, inclusive outros países em desenvolvimento, eles fazem essa pergunta que você está fazendo. Ah, mas a ideia é aumentar o G3? Será que o G3 vai poder aumentar? Porque os países estão interessados e sabem que o G15, talvez até pela ambição de ter nascido muito grande, cobrindo um número muito grande de países, uma diversidade de situações enorme, ele, no fundo, é útil, você tem lá suas reuniões, discute posições, mas ele tem menos, digamos, densidade. Então, esse nosso G3, ou como você quiser chamar, né, esse G3 do Sul, ele tem uma certa densidade e uma possibilidade efetiva de coordenação, porque não são muitos países. É muito difícil reunir 16, 17 chanceleres. O G15 hoje acho que tem 18 países, 18, de uma hora para outra. Presidentes, mais difícil ainda. Então, o G3 é mais manejável. E tem uma vantagem, são 3 grandes democracias do Sul, países que passaram, inclusive, têm passado por transformações, países que exercem uma liderança que vai além, digamos, do seu tamanho, né? O caso, certamente, da África do Sul. Então, eu acho que para nós é muito valioso sobre todos esses aspectos. Agora, tem um aspecto comercial também. E nós queremos fazer, como eu sempre tenho dito, quer dizer, isso aí surgiu dessa maneira, mas nós queremos fazer, sobretudo no aspecto comercial, mas com repercussões no político também, de maneira que os nossos sócios do Mercosul estejam envolvidos. E o aspecto estratégico, né, ministro? Por exemplo, agora no dia 19 de agosto vai ter uma reunião em Pretória do ministro da Defesa, seu colega embaixador José Viegas, com os ministros da Defesa da África do Sul e da Índia. O que é? O que eles vão discutir primeiro e o que é a defesa nesse contexto que o senhor está falando? Olha, o que eles vão discutir, eu não sei, porque eu não perguntei ao ministro Viegas a pauta, nós falamos muito, mas por acaso essa eu não tive tempo ainda de conversar. Mas o simples fato de estar havendo a reunião eu acho extremamente importante, até mesmo pela cooperação em material militar. Há muitos outros aspectos. O Brasil produz muita coisa que pode ser comprado por outros países e também compra, às vezes, de terceiros mais caro do que poderia comprar de um desses países, porque são países que estão num nível de desenvolvimento parecido com o nosso. Então, há esse aspecto. E até, digamos, se você olhar o mapa com atenção, você vai ver que até pelo lado do transporte, seja o transporte marítimo, seja o transporte aéreo, uma relação próxima Brasil, Índia, África do Sul, facilitará muito o comércio.
né? O comércio de pessoas, quer dizer, a ida e vinda de pessoas e o comércio de bens, porque barateia os fretes. Na defesa, por exemplo, na posição Aí em você relação tem ao o Conselho de porta-aviões. Segurança. Hein? Você tem o porta-aviões. Claro. Não, é importante, não, você tem toda a razão. O problema eu justificaria, o G3 justificaria se você ocupasse o Cabo das Tormentas. Que é da Boa Esperança. O Cabo da Boa Esperança, não é exato? Eu prefiro chamar da Boa Esperança. Se você conseguisse ocupar, se você tivesse poder não temos nenhuma pretensão de ocupar nada, mas é melhor você ter um amigo no Cabo da Boa Esperança, Não, digamos digo, os assim, três que é o caso. países ocuparem Olha, o Brasil tem uma cooperação naval, por exemplo, intensa com a Namíbia, não é? É um país pequeno, relativamente, recém-independente, mas o Brasil tem uma cooperação naval muito intensa que nós desejamos que continue e que se aprofunde. Eu estive agora na África... Agora, aí eu coloco um outro problema, desculpa. Não, só para terminar a frase. Certo. E me disseram lá que há um número muito grande, enfim, em proporção ao país, de oficiais namibianos que falam português hoje em dia. E eu acho que isso é importante. Não, estão projetando poder. Agora, eu me projetando pergunto... poder de uma maneira positiva, de uma maneira não hegemônica, dominadora, mas até para... Esqueça os adjetivos. Não, mas os adjetivos são Eu importantes. me pergunto se o núcleo que decide no poder brasileiro, se ele é capaz de relacionar defesa, no sentido que ela colocou e que o senhor coloca, com diplomacia. Perfeito. Bom, eu relaciono. Mas tem decisão? Uai, e se o ministro da Defesa está indo no mesmo Não, eu pergunto sentido... ao ministro da Fazenda. Ministro, queria fazer inclusive, só para fazer uma completar, pergunta, mudar um pouquinho o tema, fazer uma pergunta, talvez me pareceu um voto um pouco espinhoso. O Brasil votou recentemente no Conselho de Direitos Humanos da ONU, junto com Cuba... Foi no Conselho Econômico e Social, já sei qual é a sua pergunta. Com Cuba, Líbia, China... Não. Bom, a organização Repórteres Sem Fronteiras fez uma crítica à Líbia pelo fato dela presidir a Comissão de Direitos Humanos da ONU. E a Líbia, todo mundo sabe, não é exatamente um exemplo de democracia e de respeito aos direitos humanos. Isso acho que foi em março e o Brasil votou junto com Cuba, Líbia, acho que Irã e China. Arábia Saudita, e Uganda, Congo. né? Não, também Enfim, África do Sul, exato. Rússia, Mas votou... desculpe muito. Ok. Todos os países, à exceção dos países, a maioria dos países em desenvolvimento, eu diria, e até alguns países, no caso da Rússia, que faz parte do G8, votaram da mesma forma que nós. Mas não é constrangedor para o Brasil. Brasil. Importante, porque, desculpe, mas é importante, porque a maioria da mídia brasileira, depois nós vamos entrar no mérito da decisão, mas a maioria dos jornais brasileiros, o Brasil acompanha Líbia e Cuba, não foi, o Brasil não acompanha Líbia e Cuba, o Brasil votou da mesma maneira que votou a África do Sul, que votou a Rússia. Não, a proposta era da Líbia e de Cuba. Sim, mas o Brasil votou da mesma maneira que muitos outros países, não apenas esses dois que você está mencionando. Deles. Mas eu não vou votar contra uma proposta, mas acho que, eu não voto contra uma proposta da Líbia simplesmente porque ela é da Líbia. Aliás, é um país com o qual a gente tem relações diplomáticas. Eu queria que você explicasse esse voto para a gente, porque não é constrangedor para o Brasil votar a suspensão de uma ONG como a Repórteres Sem Fronteiras, que é conceituada, respeitada no mundo inteiro, a suspensão do status de observador desse Conselho de Direitos Humanos da ONU por conta dessa crítica que ela fez à Líbia? Isso não é uma... Olha aqui, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não excluo que nesse caso pudesse ter havido uma reflexão maior. Não excluo que pudesse ter havido uma reflexão maior. Nós temos, às vezes, 10 votações por dia, às vezes você vota de uma maneira mais automática. Neste caso, é tradição do Brasil acompanhar o que sugere o comitê de ONGs. Tem um comitê que acompanha as ONGs. O comitê que acompanha as ONGs é que propôs a suspensão, não foi expulsão, suspensão por um ano, em virtude de procedimentos, de maneiras, né, enfim, aparentemente, eu não estou familiarizado dos detalhes do caso, mas aparentemente houve, digamos, perturbação da própria reunião em Genebra e também o fato de que, ao contrário do que é necessário fazer, porque não é qualquer ONG que participa, as ONGs têm que fazer relatórios, elas têm que provar que elas continuam a ser úteis. Aparentemente, no caso dessa ONG, há algum tempo ela não fazia relatórios, que estava sendo, digamos, deixado meio de lado, porque não tinha havido nenhum caso. Surgiu um caso, então esse comitê aprovou uma resolução, que na realidade caberia ao ECOSOC reverter uma decisão do Comitê de ONG, o que não é impossível, e foi a maneira como votaram os países desenvolvidos. Eu repito, talvez seja um caso que mereça reflexão. Muitas vezes você tem que... Os votos na Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, não é o caso disso que foi no ECOSOC, mas o voto nas Comissões de Direitos Humanos, você vota às vezes 20 coisas por dia, com emendas na última hora, entendeu? São decisões que você tem que tomar muito rapidamente.
Então, eu acho que um caso como esse, eu não excluiria que talvez merecesse uma reflexão adicional. Ministro, mas eu estou dizendo que nós nos pautamos essencialmente por essa razão. Ministro, é que eu não acho que é um caso isolado, e eu acho que ele deve ser colocado num determinado contexto. E o senhor vai me dizer se esse contexto é correto ou não. Porque o Brasil, e eu acho que isso é motivo de satisfação para todos os brasileiros, o Brasil não cedeu às pressões dos Estados Unidos na questão do Tribunal Penal Internacional e não aceitou diminuir o Tribunal Penal Internacional fazendo acordos bilaterais que isentam os Estados Unidos da ação desse tribunal. E isso é uma postura sobre direitos humanos. Aliás, foi editorial em vários jornais apoiando isso, só que não diziam que era a nossa posição. Sim, é a posição brasileira. Isso é uma posição com a qual eu congratulo o Itamaraty, acho que todos os brasileiros fazem isso, é uma posição sobre direitos humanos muito afirmativa. Em contraste completo com isso, eu vou me referir ao episódio cubano. Cuba, há alguns meses, fuzilou dois indivíduos que sequestraram uma balsa, três indivíduos, desculpa, que sequestraram uma balsa, e encarcerou com penas de 20 anos para cima, que foram confirmadas agora, dissidentes que são presos de consciência, como o poeta e jornalista Raul Ribeiro, que se limitavam a escrever as suas críticas em relação ao governo cubano. O Brasil ele se absteve nas votações sobre isso na Comissão de Direitos Humanos da ONU e na OEA, coisa que eu acho que, aliás, é correta. Não, na OEA nós nem simplesmente nos abstivemos. Na OEA nós dissemos que o assunto não devia ser tratado. Não devia ser abordado, coisa que, inclusive, eu acho correto nos dois casos, por outros motivos. Mas o Brasil fez uma declaração de voto na Comissão de Direitos Humanos da ONU, onde ele não condenava e se limitava a expressar preocupação, o que é coisa diferente de condenar, às violações de direitos humanos em Cuba. Lula é amigo pessoal de Fidel Castro, o embaixador brasileiro em Havana, Tilden Santiago, é um dos embaixadores políticos, dos quais citava o Heródoto, não fez nenhuma condenação, nem Lula nem Tilden Santiago mais que isso. sequer pediram a Fidel Castro uma revisão dessas condenações. Não houve nenhuma dessas atitudes, né? Por que eu estou relacionando isso com esse outro caso da Repórteres Sem Fronteira? Porque aqui o que houve foi uma proposta de suspensão patrocinada pela Líbia e por Cuba. Então, a pergunta que eu tenho é, essas orientações brasileiras em relação a Repórteres Sem Fronteira, em relação aos direitos humanos em Cuba, tão contraditórias com a posição brasileira em relação ao TPI, elas vêm diretamente da presidência ou elas vêm da Casa Civil? Não, eu fiz uma longa exposição no Congresso, não sei se você terá acompanhado, em que eu critiquei em termos muito claros, contundentes, não me recordo mais se eu usei a palavra condenação ou não, mas critiquei em termos muito claros o que havia ocorrido em Cuba. Inclusive, e fiz isso também diretamente. Eu falei com o chanceler cubano, ainda antes um pouco da votação da comissão, e tive a oportunidade de conversar de novo com eles quando eles estiveram no Brasil. Mas por escrito o Brasil não fez isso. Por escrito ele não condenou. Veja, há certas coisas que você... Eu vou lhe dizer um pouco essa questão dos direitos humanos. Eu acho que eu tenho uma certa experiência nisso, até da outra época em que eu estive no governo. O presidente Itamar me mandou a Cuba naquela ocasião. Eu estive lá com dois propósitos, não vou me alongar sobre o primeiro, que também deu certo, que era a assinatura por Cuba do Tratado de Não Proliferação da América Latina. A outra preocupação era na área de direitos humanos, ao mesmo tempo que nós mantivéssemos um diálogo. E ao final da minha viagem lá, Cuba, que talvez já estivesse pensando nisso, não posso atribuir a isso, mas, digamos, me deram o privilégio de anunciar para o mundo que o alto comissário das Nações Unidas sobre direitos humanos, que na época era um equatoriano, Ayala Lasso, iria a Cuba. Ele acabou indo em 95, eu já não era nem mais ministro, e teve uma viagem muito exitosa, no sentido de que ele visitou prisões e fez um relatório longo, etc. e tal. Então, eu acho que você, nessas situações, o que você quer é soluções práticas. Eu acho que a Comissão de Direitos Humanos virou uma espécie, em muitas coisas, sobretudo nessa votação por países, virou uma espécie, digamos, de competição que não tem, na rigor, muito sentido, na minha opinião. Porque Também presidida pela Líbia? Não, mas antes também era presidido por outros. Não era só presidida pela Líbia, não, porque ela já foi presidida por muitos outros países. O que eu quero dizer é o seguinte, você vota, digamos, no caso de Cuba, Cuba foi condenada por 3 votos de diferença. Digamos que Cuba tivesse tido, não é muito difícil, se a composição fosse um pouquinho diferente, ela poderia ter tido 2 votos a mais, 1 a menos, ela teria sido, digamos, entre aspas, absolvida.
Será que a situação teria mudado da água para o vinho em Cuba? Isso ajudaria? Então não é isso que o que Perdão, importa deixa é a eu declaração terminar. de voto. Eu acho que o que interessa é você manter um diálogo, você manter uma atitude de cooperação, sobretudo quando é um país que tem, apesar dos problemas, tem coisas positivas também, como foram as reformas sociais, um país que sofre um embargo há 40 anos, que você não pode desconhecer. Isso é parte do contexto global em que Cuba está inserida. Então, eu acho que você pode resolver essas questões pelo diálogo, e é pelo diálogo que nós estamos tentando fazê-lo, coisa que eu, como chanceler, que sou a pessoa, nesse caso, autorizada a falar diretamente com eles, tenho tentado fazer. Agora, ministro... Pode não ser suficiente, não. Vamos ver a médio prazo. O Tilden Santiago, que é o nosso embaixador em Havana e é um deputado, ex-deputado do PT, tem uma história política importante, enfim. Ele, quando veio ao Brasil, ele declarou, ele não só defendeu os fuzilamentos de Cuba, como ele disse que foi uma reação de defesa em relação aos Estados Unidos, à pressão dos Estados Unidos, e que se acontecesse a mesma coisa no Brasil, que a gente poderia fazer a mesma coisa. Isso passou meio batido, mas é um constrangimento. Não passou meio batido, não. Ele publicou uma nota esclarecendo o que ele não tinha dito. Que ele não tinha dito, só que estava gravado. O problema é que ele disse que não tinha dito, mas estava gravado. Eu fico com a nota, Folha que de São nota está Paulo, escrita. a Folha de São Paulo publicou Então, não, só para dizer, você que não assim. passou batido. Nós Sim. prestamos atenção e ele publicou uma nota. Ah, sim. Ele levou um puxão de orelha, você quer dizer isso? Tá O senhor acha suficiente? Não sei, enfim, eu não sei o que seja. A diplomacia tem razões que o coração não conhece. Agora, o embaixador em Havana defendeu fuzilamento? Nós somos contra fuzilamento, não há a menor dúvida. Mas O nós Brasil não é contra a pena escrevemos de isso. morte. Nós, exceto o embaixador em Cuba, Não, mas entendeu? nós não escrevemos isso. O Brasil não escreveu na isso. nota- Não, na nota- a nota do Brasil, Olha, a na nota- Comissão de Direitos Olha Humanos, aqui, o ela meu se depoimento, limita a exprimir preocupação. Desculpe, eu lhe envio o meu depoimento no Congresso, que é um depoimento público, em que isso está dito com todas Mas as a posição letras. internacional do Brasil é expressa na declaração de voto da Comissão de Direitos Humanos. O que eu digo não é na no seu Câmara dos depoimento Deputados, no Congresso. desculpe muito, não estou de acordo. O que eu digo na Câmara dos Deputados, eu não me lembro exatamente dos termos que nós usamos, porque aí você está, por mais que eu me esforce por ter boa memória, eu já não lembro exatamente, mas nós fomos críticos dos fuzilamentos, sem a menor dúvida, nós reiteramos que éramos contra a pena de morte e que nós éramos contra julgamentos sumários sem publicidade. Claramente dissemos isso, talvez não com as palavras que você diria, mas dissemos isso de maneira muito clara. Ministro, E na Câmara dos Deputados disse com palavras mais claras ainda. Se você quiser, e aliás acho que seria interessante, enfim, vejo que você tem um grande interesse no tema, que eu acho ótimo. Porque eu quero... Não, mas eu acho ótimo, mas é isso mesmo. Eu vou então enviar. E se o embaixador falou tudo diferente do que o senhor falou em nome do governo brasileiro, o embaixador tem que ser removido, Olha, é isso? em nome do governo brasileiro, ele falou que o que consta da nota. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo. Antes, rapidamente, só um esclarecimento, ministro. O embaixador pode divergir do ministro das Relações Exteriores? Uma boa pergunta. Eu acho que o embaixador pode debater, dialogar com... Eu acho que isso até enriquece a formação de opiniões. Agora, quando há uma linha clara do governo sobre um determinado tema, aí ela deve ser adotada. Ministro, gostaria que o senhor explicasse também mais uma questão aqui para o nosso telespectador. Muita gente leu no Estadão a manchete dizendo o seguinte: Amorim que é diplomata politicamente engajado. O que significa exatamente um diplomata politicamente engajado? Posso entender que o Itamaraty está dividido agora entre tucanos de um lado e petistas do outro? Não, eu acho que se você ler realmente o que está na entrevista, mais do que o que está na manchete, vai chegar à conclusão de que não foi exatamente isso que eu disse, ou pelo menos não dá essa leitura que você está dando agora. O que eu quis dizer que é preciso que nos postos chaves você tenha pessoas que têm uma afinidade com o pensamento, porque não basta, digamos, com o pensamento do governo, do ministro, sem prejuízo da discussão e do debate, que é muito importante. Quer dizer, como eu disse, na minha administração, ninguém será punido por delito de opinião, por dissensão de opinião. Agora, é evidente que eu tenho que escolher para os meus assessores mais próximos as pessoas que têm afinidade de pensamento comigo. É afinidade do quê? Ideológica, diríamos? Não ideológica, não. Você, olha, se você for fazer uma enquete no meu gabinete, você vai encontrar... Eu nem perguntei, nunca perguntei a eles em quem eles votaram. A nenhum deles, não sei. Posso até deduzir de um ou de outro. Não perguntei nenhum deles. Eu não perguntei a nenhum dos subsecretários. Os chefes de departamento Itamaraty, diretores gerais, em geral, são escolhidos pelos subsecretários. O que eu quis dizer muito claramente é que é preciso, a diplomacia não pode ser levada burocraticamente. A diplomacia não é uma tarefa que você possa executar só mandando a cartinha para cá, a cartinha para lá, né? Você tem que executar com empenho, com engajamento, né? Eu sou de uma geração que foi formada
ainda sob a influência do Jean-Paul Sartre. Então, o engajamento é uma condição essencial do ser humano. O ser humano que não se engaja é um ser humano incompleto, ele não está participando da realidade. E eu acho que é isso que eu disse, é isso que é muito claro, e todo mundo sabe, e creio por ações concretas, que ninguém é punido. Agora, é claro que as pessoas podem ser realocadas, isso é normal, realocadas com dignidade, sem afetar, digamos, a sua responsabilidade profissional, a sua competência. Agora, eu quero mais próximo de mim, gente que pode até discordar de mim, mas aonde eu ouço um eco. Da onde não vem eco, da onde não vem eco, não adianta nada. O eco pode ser até discordante. A gente pode entender que quando o Partido Trabalhista e o Conservador se alteram no poder da Inglaterra, muda também a diplomacia britânica? Olha, eu não sou membro do Partido dos Trabalhadores. A única ficha partidária que eu jamais preenchi foi a do PMDB, na época do Dr. Ulisses, quando eu trabalhava com o Renato Archa, fato que eu notifiquei, aliás, ao presidente Lula quando ele me convidou. Então, eu não tenho essa preocupação. Não pedi a ninguém esse tipo então, mas, de desculpa, atitude. Então não entendi qual é a diferença ideológica ou de programático. Não é um programa? Não, eu acho que as pessoas têm que ter uma afinidade com o programa que estão executando. Se elas o programa não têm... do governo? O programa e não do Estado? Mas aí o Estado não tem programa, o Estado não tem programa, o Estado tem interesse. Ministro. O Estado não tem programa, o Estado tem interesses. E alguns são mais ou menos permanentes, nada é absolutamente permanente, mas alguns são mais ou menos permanentes. Outros podem ser mais transitórios. Né? Agora, o governo tem programa, e tem programa de política externa. Tanto é assim que existem programas, os partidos políticos, os candidatos têm programas para política externa, senão não teriam. Então, é claro que quem não se sente à vontade com aquele programa, ele não será punido, ele será muito bem tratado. E felizmente, a nossa carreira é uma carreira de Estado multifacetada, onde há lugar para todo mundo. Eu já fui cônsul, já trabalhei em várias áreas. Então, você tem que encontrar... Agora, eu não posso, para dar um exemplo, colocar, por hipótese, né, um subsecretário de Assuntos Políticos que não concorde com a prioridade para a América do Sul, vamos dizer. Mas pode colocar um secretário-geral que é a favor de rompimento já das negociações da ALCA, como é o caso do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Eu posso colocar o Samuel Pinheiro Guimarães, uma pessoa em que eu tenho confiança absoluta, que trabalha comigo há muitos anos, né, muito antes dele ter feito qualquer pronunciamento sobre a ALCA, ele foi meu vice na Embrafilme. Eu fui presidente da Embrafilme e ele era o diretor financeiro e administrativo da Embrafilme. É uma pessoa de grande competência, de grande lealdade e de lealdade também com os propósitos, os programas do governo, que ele contribui para aprimorar na base do diálogo. O que ele disse exatamente antes ou depois não me interessa em detalhe. Eu li até o livro dele, acho que é um livro interessante. Se você perguntar se eu concordo integralmente com o que ele disse antes, possivelmente não. Mas concordo com algumas coisas, concordo com algumas críticas. Não concordo, talvez, com todas as soluções, mas isso não tem importância, porque nós estamos trabalhando na base de um diálogo e da busca do interesse nacional. Você disse aí, até generosamente, que eu sou visto como um diplomata que defende com firmeza o interesse nacional. Não sei se é verdade, mas é isso que eu acho que é o essencial. Não, eu fiz essa pergunta como um elogio, porque eu acho que nós tivemos na gestão do seu antecessor a lei da mordaça, no Itamaraty, que proibiu os diplomatas de discutirem assuntos públicos, a não ser que fosse simplesmente a repetição da linha oficial. E nós tivemos um outro episódio lamentável, que foi o episódio do afastamento do embaixador Bustani, da OPAC, na qual o Itamaraty fez o papel lamentável de, no fundo, dar cobertura ao bombardeio de Washington contra a atuação independente do embaixador Bustani. Eu acho que isso mudou muito na gestão do senhor, e isso é louvável. Inclusive, eu queria saber qual é a sua avaliação sobre o episódio da mordaça e o episódio do embaixador Bustani. Olha, eu prefiro não avaliar a maneira como trabalharam os meus antecessores. Até porque eu era embaixador do governo Fernando Henrique Cardoso, fui embaixador quando o ministro era o Celso Laffer, e sempre procurei agir com lealdade. Nas vezes em que eu discordei de aspectos da política externa, eu não preciso mencionar aqui, eu me dirigi diretamente ao ministro Celso Laffer e disse o que eu achava. Mas hoje nós não temos mordaça. Eu já lhe disse, ninguém será punido por delito de opinião. Agora, obviamente, se você me disser que você tem uma pessoa que está cuidando das negociações do Mercosul e que é contra o Mercosul, por hipótese, ou que acha que o Mercosul não é importante, não é prioritário, eu tenho que colocá-lo em outro lugar. Entendeu? Não vou mandá-lo embora, mas vou colocá-lo em outro lugar. Esse que é o sentido que eu disse. Isso, nós não falamos ainda da OMC. Estamos algumas poucas semanas de uma reunião muito importante no México. Nessa que é a rodada, supostamente, do desenvolvimento em que o tema da agricultura está
no centríssimo das discussões. Qual a expectativa do senhor do governo brasileiro? Vai dessa vez? Será que o Brasil vai ter aí uma boa notícia? Ou porque o clima não anda bom, o clima preparatório para essa reunião. Qual a avaliação que o senhor faz dela, das chances de nós sucesso? acabamos de vir de uma reunião em Montreal em que eu acho que houve, digamos assim, alguma abertura. Se nós vamos obter tudo o que queremos ou não, isso é uma outra questão. O importante é que nós defendamos com firmeza que o nível de ambição da rodada não seja alterado, porque essa seria a jogada. Vamos agora que teve a reforma de agricultura na Europa, então vamos baixar para o que eles estão fazendo, porque isso é que é o possível mesmo. Eu disse a eles, enfim, quem acompanha negociações econômicas vai entender o que eu estou dizendo, negociações comerciais da MCE, eu disse assim, isso está muito bom se fossem as negociações mandatadas, mas que eram umas negociações obrigatórias que vinham da rodada do Uruguai. Agora, para uma negociação dentro de uma rodada, não é suficiente. Vamos continuar discutindo. Se nós vamos obter ou não, não sei. Agora, o Brasil, para voltar ao ponto que o Oliveiros fez no início, é certamente um dos países, e eu digo isso sem nenhum sentido de modéstia, nem pessoal, nem como o Brasil, mas é que o brasileiro, às vezes, não respeita a importância que ele próprio tem. Não, né, como país. Quer dizer, o Brasil é certamente um dos países ouvidos. Eu sei, eu tenho a experiência pessoal, não é por mim ou por outra pessoa, não. Qualquer pessoa que esteja ali, que seja minimamente articulada, você tem uma reunião do OMC, quando o Brasil fala, todo mundo fica em silêncio ouvindo, que é uma opinião que tem que ser levada em conta. Agora, eu queria falar de uma outra coisinha que vocês não estão mencionando. África, eu gostaria que você falasse. Então eu vou chegar na África. Eu vou chegar na África, mas primeiro, eu até queria, se você me permitir, eu queria dizer o seguinte, as viagens do presidente eu acho que é uma coisa muito importante de abordar, porque às vezes é uma percepção também, digamos, incompleta ou parcial. Eu acho que é preciso perceber, digamos, e o presidente Lula tem clareza sobre isso, que, embora o Brasil seja um país de dimensões continentais, que tem um enorme mercado interno, mas que deve ser potencializado, como você disse, mas ele está integrado no mundo. Não existe mais a hipótese de você ter uma economia autossuficiente, um país isolado do mundo. Então, a projeção externa do Brasil é algo muito importante. Claro, prioridade é a América do Sul, como nós temos dito. E eu vou chegar na África também, por isso que eu vou deixar para o fim, senão eu falaria em segundo lugar. Mas, obviamente, o Brasil tem um interesse também de ter uma relação importante com as grandes potências, né? E tem que ter um interesse em uma relação equilibrada. Sem voltar a discutir o que nós já falamos sobre a ALCA, mas há uma negociação que está se transcorrendo na região, que é a negociação da ALCA. Nós temos muito interesse também que essa negociação seja equilibrada por uma negociação com a União Europeia. Até porque o Brasil tem um comércio que é equilibrado e quer manter dessa maneira. Não nos vale a pena colocar os ovos todos numa única cesta. Então é preciso, quando a pessoa vê que o presidente esteve no início do governo, não só em Davos, para levar uma mensagem muito importante para o mundo do combate à fome, mas também para ter um diálogo direto com líderes como o Chirac, o Schröder, e agora mais recentemente esteve com o Blair, esteve Portugal e Espanha, é preciso ver que isso também se insere dentro de um contexto estratégico de procurar, como tinha estado com Bush, um contexto estratégico em que o Brasil não pode colocar todos os ovos numa mesma cesta. Tem um ovo para colocar na cestinha da Rússia? Bem, eu acho que vai haver, certamente, Rússia e China estão dentro das nossas prioridades. O presidente teve um primeiro encontro com o presidente Putin durante essa reunião ampliada do G8. Prevemos, vamos ver ainda se as datas, as agendas permitem que durante a Assembleia Geral da ONU ele possa ver novamente o presidente Putin. E, enfim, assim como há outras ideias também que existem, que estão no ar, que não quero me estender muito agora, mas certamente Rússia e China, aliás, também teve com o presidente Hu Jintao longamente, foram 2 encontros bastante longos lá no G8, e até o presidente disse que uma das coisas importantes do G8 foi permitir que nós, de países em desenvolvimento, ou de países que estão ainda crescendo, nos encontrássemos. É verdade que a Rússia mostrou interesse no G3? Como? É verdade que a Rússia mostrou interesse em participar das discussões do G3? Olha, eu tive com o ministro Ivanov, que disse que a ideia do G3 era uma ideia, usou essa seguinte expressão, é uma coisa fantástica. Agora, a Rússia também é do G8, ela vai provavelmente medir os seus interesses, mas ela tem muito interesse em ter um contato conosco. Agora, sobre que formato será, isso é uma questão que a gente tem que ir discutindo, é uma questão que tem que ser evoluída. Eu sou muito a favor de uma diplomacia transparente, uma diplomacia pública, mas você não pode colocar tudo, até porque você depende dos outros, você tem que ser discreto em relação às intenções dos outros. Deixa eu voltar à África. A África aí é o seguinte, eu acho que primeiro, digamos, no caso do Brasil, evidentemente, é até uma obrigação você ter uma política com a África. Quer dizer, usar uma frase antiga de um conselheiro do Império, a África civilizou a América, né? E certamente civilizou o Brasil, quase metade da população do Brasil, de uma forma ou de outra, tem raízes na África.
Então, isso é óbvio. E eu diria, como aliás já disse e repito, que há na África, digamos, uma sede de Brasil. Quer dizer, há um sentimento de que o Brasil poderia estar muito mais presente do que está. Não é? Por isso mesmo, o presidente Lula me mandou logo no início do governo, quer dizer, você tem que levar em conta que no governo tinha uns 4 meses, não é comum que isso ocorra, um ministro das Relações Exteriores e a 7 países africanos. Ele marcou uma visita, que deveria se realizar a partir de agora, a 5 países africanos, também um périplo longo, infelizmente, com questões importantes e vitais de política interna, cujo cronograma nós não controlamos, levaram ao adiamento, mas já estamos oferecendo outras datas, naturalmente temos que discutir com eles. Agora, o que é a África? A África é também uma fronteira econômica importante. Eu devo dizer uma coisa que eu sempre repito, a África você não sente estagnação, você pode sentir pobreza, em certos lugares pode haver até miséria, como aliás tem no Brasil também, mas você sente dinamismo, é uma coisa que pulsa. E o interesse por um país como o Brasil, pelo Brasil, é muito grande. Nos países de fala portuguesa, nem é preciso dizer, é óbvio. Quer dizer, eu saí de Angola, tinha 2 televisões, cada uma passava um programa brasileiro diferente. Cheguei em São Tomé e Príncipe, estava passando um 3º programa, provavelmente também por causa do horário, não sei, mas enfim, também uma televisão brasileira. E tudo, quer dizer, apesar, eu digo, o Brasil tem uma ponte natural, há uma expectativa, e até com os países não de fala portuguesa, na Namíbia eu já comentei. Mas isso exigirá, para consolidar, vai exigir que o Brasil faça, digamos assim, investimentos diretos ou aporte capitais públicos para ajudar o desenvolvimento. E isso nós não temos. Olha, eu acho que há exigência de alguma... Eu diria o seguinte, também há uma oportunidade muito de se ganhar dinheiro honestamente e ajudando ao mesmo tempo. Sim. Né? Há, por exemplo, uma hipótese, eu não sei se vai se concretizar, porque isso depende de muitos fatores, mas de da Companhia Vale do Rio Doce participar da exploração do carvão no Moatize, que é uma das maiores jazidas. Sim, nós temos uma exploração petrolífera em Angola. Exploração petrolífera em Angola, São Tomé e Príncipe, que é uma pequena ilha. Aliás, o Brasil contribuiu para reverter uma situação de uma tentativa de golpe de Estado, porque o Brasil, da presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, foi quem teve a ideia de mandar uma missão. A ideia rapidamente aprovada por outros países, nós constituímos junto com a Organização dos Estados da África Central. Então, demos uma contribuição que passou despercebida, porque aqui no Brasil não há grande interesse por esse tema. Agora, o próprio São Tomé e Príncipe, eu não sei porque essas coisas são especulativas, muita gente diz que os Estados Unidos têm o interesse de construir uma base aeronaval em São Tomé e Príncipe. Não será de graça, porque está no meio do Golfo da Guiné, que é um lugar muito rico. Agora, a questão é a seguinte, eu sou muito a favor do pragmatismo, mas não é... A gente tem que ser pragmático. Política externa é uma questão de princípios, mas também é questão de pragmatismo. Mas é um pragmatismo que tem que olhar ao longo prazo. Não pode olhar só, digamos, o minuto seguinte. Se você ficar olhando só o minuto seguinte, você vai ficar... Por isso que eu me perguntava. Essa coisa da África ainda, eu queria matar uma curiosidade. Eu perguntei ao ministro Roberto Rodrigues outro dia por que o Brasil, com todo esse esforço de política, de viagens, a sua viagem a 7 países, o presidente agora acaba de suspender uma viagem, adiou a viagem. Por que o Brasil não se associou ao Benin, Chad e Mali, que são produtores de algodão e que sofrem o efeito dos subsídios dos Estados Unidos na área de algodão, que são países pobres e que precisam dessa receita? Não se associou a esses 3 ou 4 ou 5 produtores dessa região na OMC e não entraram juntos num painel. Quer dizer, o Brasil entrou contra os Estados Unidos, depois aí os presidentes desses países tentaram fazer uma grande comoção no mundo foi uma coisa impressionante, que eu acho que eu nunca tinha visto assim, presidentes africanos se posicionarem contra uma potência com os Estados Unidos na OMC, entendeu? Então, eu queria saber, por que não houve essa coordenação? Por que não houve? Olha, veja bem... O ministro Rodrigues, porque falta gente, falta tempo, o Brasil não tem... enfim, não tem gente para fazer tudo. Falta gerenciamento? Então, eu queria saber da sua palavra. O que o Brasil fez foi positivo. Quer dizer, o Brasil, talvez esse pronunciamento que você falou não tivesse ocorrido se o Brasil não tivesse entrado com a ação no OMC. Agora, a realidade é que alguns países são muito ativos na OMC, outros são menos, até por contingências... E às vezes você também não pode esperar o processo desses... Eu não sei, eu não estou querendo te enganar com nada, porque eu não sei nem se foi feita a consulta desses países na realidade. Talvez seja um hábito que nós tenhamos que desenvolver. Para falar a verdade, quando eu reassumi, eu fui embaixador 2 vezes lá no OMC. Bom, antes era o GATT, agora era o OMC. Quando eu cheguei lá, havia dificuldade até de conversar com a Índia, porque já era considerada muito anti-neoliberal.
Não é? Não estou dizendo que isso fosse uma orientação do ministro especificamente, era uma coisa que permeava. O Brasil não pode ser visto como a Índia. Entende? Então, menos ainda poderia ser visto como um país africano, provavelmente. Hoje a perspectiva é diferente, então eu não excluo que isso pudesse ter acontecido, que talvez até devesse. Agora, há situações em que, digamos, os países, embora tenham os mesmos interesses, ou tenham interesses semelhantes, por motivos diversos, não têm condições de entrar logo comprar. Isso é muito comum. Muitas vezes, por exemplo, há certas ações contra a aço, mesmo que nós não entramos, outras nós entramos. Porque aí você tem que julgar técnico, você conhece isso tão bem, provavelmente até melhor do que eu, há algumas ações que você, tecnicamente, tem que se concentrar nelas, porque elas oferecem por um aspecto específico, elas vão te oferecer, porque a OMC não é um julgamento político. A OMC não é um tribunal, digamos assim, como se fosse uma espécie de comissão de direitos humanos, que, aliás, devia ter, até para julgar se os direitos econômicos dos povos estão sendo respeitados. Ela não faz isso. Ela vai ver se aquilo está contra a letra do acordo que foi feito. Então, nós temos que pegar de uma maneira muito específica, e foi como nós pegamos. Vinícius, quando o senhor falou em pragmatismo, quando o presidente Lula diz, olha, viaja à Europa, Espanha, os Estados Unidos pensam só neles a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, etc. A crítica aos Estados Unidos. Ou quando o presidente fez críticas diretas à guerra que os Estados Unidos moveu contra o Iraque. Depois o senhor liga lá para o secretário de Estado para tentar apagar o incêndio? O senhor que é o bombeiro dessa situação? Não, olha... O presidente fala uma coisa, como é que o senhor faz? Olha, não, peraí, não foi assim e tal. Você não me viu muito na televisão, mas eu sempre disse, de maneira clara, para não falar do presidente Lula, eu sempre disse de maneira clara que o Brasil era contra a guerra do Iraque, era contra, porque devia usar os meios pacíficos até o final, e que se por um acaso chegássemos a uma situação em que fosse absolutamente indispensável o uso da força, ela teria que ter autorização das Nações Unidas. Então a nossa posição é a mesma. Claro que o presidente Lula é um político, é um líder popular, não é? Ele é um líder que fala para o povo. Eu, infelizmente, sou um diplomata, então, e falo para outros diplomatas. Então ele fala com a linguagem mais direta, mas o que nós estamos dizendo é absolutamente a mesma coisa. A nossa posição em relação à guerra do Iraque não teve nada de anti-americanismo. E, aliás, os americanos entenderam isso. Não era um problema ser contra o americano. Era ser contra mas e quando uma ação. Eles pensam neles, só neles, neles. Mas vamos separar as coisas. A segunda coisa, eu creio, não posso interpretar o presidente, eu creio que foi dito até como um elogio, no sentido de dizer que nós temos que pensar um pouco em nós. Quer dizer, nós temos que pensar, por exemplo, quando nós estamos discutindo a ALCA, nós temos que pensar no nosso interesse. Não, o que os americanos vão achar e que vão achar. Olha, eu vou lhe dizer, por exemplo, pegar um exemplo até bobo, mas enfim, menor. Quando nós estávamos discutindo a questão de oferta para a ALCA, enfim, é muito técnico, mas vou dar só um exemplo. Eu insisti que, por exemplo, em relação a compras governamentais, que é um assunto que pode se prestar à política industrial, está sendo usado pela Petrobras agora para fomentar a indústria brasileira, eu dizia, olha, vamos, em vez de discutirmos acesso a mercados nesse tema, vamos limitar ao aspecto de transparência. Isto é, ter regras que todos entendam, não esconder de ninguém, que isso é do nosso interesse, mas não vamos fazer um compromisso de acesso que amanhã dificulte uma política tecnológica. Olha o que eu ouvi dentro e fora do Itamaraty, pela burocracia. Ah, mas isso vai ser impossível, isso não tem condição, não vai ninguém aceitar. Quando Bob Zelig botou os pés no Brasil e foi falar comigo, disse, não, vamos fazer uma ALCA pragmática. Por exemplo, compras governamentais pode ser só transparência. Então, isso é que eu digo, quer dizer, o brasileiro tem medo de defender o seu interesse. O aspecto político é mais difícil de consertar. Por exemplo, quando o presidente vai e diz, olha, vamos fundar aqui um bloco de países emergentes. Aí a gente fica lembrando daquele terceiro mundismo, na década de 70. Como é que isso reflete na... Não existe terceiro mundismo, não existe mais década de 70. Mas e o que é um bloco de país emergente? O que é um bloco? O que é um bloco de país emergente? De pobres contra ricos? Não é de pobres contra ricos, mas os países têm que discutir suas afinidades. Se você, por acaso, lê as declarações que estão no jornal de hoje, creio, do diretor-geral da OMC, de que hoje em dia um acordo como o que foi feito na época da rodada do Uruguai entre os Estados Unidos e a União Europeia, e é ótimo até como exemplo, porque eu não estou criticando ninguém. Eu era o negociador lá e depois era ministro quando isso ocorreu. Da Blair House. Então, da Blair House. Blair House. Então, quando ele diz isso hoje em dia não pode acontecer, por quê? Porque os países em desenvolvimento têm uma voz mais ativa, entende? Então não é um bloco contra, mas é um bloco que também não pode aceitar passivamente que os outros digam qual é o nosso interesse. Agora, no passado era assim, você discutia com a União Europeia, ela não dizia qual era o interesse dela para você negociar, não, ela dizia o que devia ser o seu interesse. A Europeia, os Estados Unidos. Isso acho que tem que mudar. Voltando à África só um instante, porque acho que ficou uma questão em aberto, que é a proposta já antiga e que durante muito tempo teve bastante resistência no Itamaraty, inclusive uma resistência numa linha que o senhor explicou, quer dizer, não vamos ser confundidos com os africanos, etc., a proposta de um tratado de livre comércio entre o Mercosul
e a União Alfandegária da África Austral. Quer dizer, desde a democratização da África do Sul, que se discute isso, e parece que hoje isso está, finalmente, a negociação começou a andar. Como é que está isso? Olha, vamos fazer justiça, que a negociação começou até no governo anterior, porque também nunca houve uma posição anti-africana no Itamaraty, nunca houve. Também não quero aqui que haja uma leitura errada do que eu disse. Eu estou dizendo em termos de posicionamento do Brasil não ser confundido com A ou B em termos de atitude de relação política comercial. Mas no caso específico, o que nós estamos procurando é dar impulso a uma negociação que já começou. Eu estive, quando eu fui à África do Sul, estive não só com o presidente, estive por instruções do presidente Lula, também estive com o ministro do Comércio deles, que é o Alec Erwin, e, como resultado, nós estamos avançando na nossa negociação. Nós já temos um acordo quadro. Agora, o tipo de negociação envolve outros países da União Aduaneira do Sul da África. O tipo de acordo é um acordo que eles ainda não estão muito habituados a negociar, que é o acordo que nós temos na LAD. Então, isso leva um pouquinho de tempo, mas é importante que a gente ponha muita prioridade política nisso, e estamos pondo. Agora, E voltei a encontrar com o ministro Alec Erwin agora, na reunião de Montreal, e voltei a falar nisso, e ele sempre pareceu muito interessado, tanto que eles mandaram um representante na reunião que nós tivemos em Assunção do Mercosul. Eu acho que o senhor passou assim, o senhor e nós também, passamos assim, todos muito rapidamente por esse adiamento da viagem à África. Quando a gente conversa com vários níveis de diplomatas no Itamaraty, embaixador, ministro, secretário, todo mundo diz que a questão da África é delicada, inclusive porque eles têm uma autoestima baixa, eles estão sempre achando que, como são negros, pobres e têm muita AIDS, nós também somos negros, pobres e temos AIDS. Essa é a diferença. Nós entendemos isso. Só que hoje nós estamos numa posição no mundo, tirando a África do Sul, melhor em termos de negociação do que, vamos dizer, Namíbia, Angola, Moçambique. Obrigada. Mas, enfim, eles têm esse aspecto quase psicológico de negociação. E na mesma semana, o Brasil faz comete duas deselegâncias. Uma de deixar o primeiro-ministro de Moçambique carregando mala e passando pela alfândega no aeroporto de Cumbica. Imagina se fosse com Tony Blair. 4 dias depois... se fosse o contrário. E se fosse com Lula lá. E, em segundo lugar, 4 dias depois, o Brasil cancela em cima da hora, ou adia, já que o senhor prefere o verbo adiar. Não, é a palavra que foi autorizado pelo presidente a usar. Quer dizer, se tivermos mesmo que adiar, procure já uma outra data, porque é uma prioridade minha ir à África. Isso é ótimo, é prioridade legal. Agora, fica difícil explicar para a África que eles são uma prioridade se o Brasil tem esse tipo de comportamento, porque diplomacia Eliane, também é simbologia. Eliane, se você quiser me perguntar, eu como ministro das Relações Exteriores, eu estou feliz com o adiamento? É óbvio que não estou. Eu não vou, é óbvio que era melhor que fosse a viagem. Agora, nós temos que reconhecer que há circunstâncias específicas muito importantes no Brasil também, que é, sobretudo, como você sabe, a votação da Previdência. Que está correndo há quanto tempo? Sim, mas vai haver uma votação importante. Não, vai haver uma votação importante nesta semana. E a presença do presidente aqui é uma presença importante. E a África também não é ali para você dizer, olha, vem, são vários países, seria pior, como aliás já ocorreu no passado, você cancelar uma viagem no meio, e ia 2 ou 3 países e não ia outro. Isso seria muito mais ofensivo. Nós fizemos uma avaliação cuidadosa, claro que, digamos, do meu ponto de vista, como ministro das Relações Exteriores, o ideal era que o presidente Lula fosse, mas eu tenho que ver que isso é uma decisão do governo. Eu não faço política do Itamaraty, eu faço política do governo. E a leitura que a gente faz é que a África não é tão prioritária. Não é verdade. Eu não concordo. Eu faria uma outra, que é um governo fraco, que não consegue resolver o problema na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. Ele tem 4 dias para resolver um problema que depende do quê? Depende do PT mandar na bancada, depende do presidente convocar o PMDB e os outros partidos da base. E aí não me digam que a África é uma prioridade. Mas por que não é a África não é uma prioridade? Eu não estou entendendo. Outras viagens já foram adiadas. Eu não quero entrar em exemplos do passado, eu não quero comentar o passado, mas você sabe que... O Itamar. Não, mas não é só Itamar, não. Não é só Itamar. Outros presidentes, por outras circunstâncias, cancelaram viagens ou interromperam viagens no meio, entendeu? Então não é uma coisa, são coisas que acontecem. Política interna é uma realidade, a gente compreende isso, a gente sabe isso. E eu já vi, agora eu devia até ter visto antes a lista de viagens outras do presidente dos Estados Unidos, ou do primeiro-ministro do Reino Unido e tal, que são canceladas por circunstâncias de política nacional ou internacional que prendem o presidente do país. O Brasil é um país grande, complexo, complicado, como todos nós sabemos, complicado em todas as suas vertentes, inclusive na vertente política.
Então, a presença do presidente aqui é uma coisa importante, não é? E é um fato específico, não é uma coisa, uma situação vaga, mas um fato específico. Fez-se uma avaliação, eu lamento, evidentemente, que isso tenha que ter tido ocorrido, mas me consolo. Você votou contra? Pelo instante, não há votação nisso, isso é consenso. Não, foi uma reunião. Não, isso é um consenso. Mas eu me consolo com o que está expresso na nota do Itamaraty e que o presidente, ele próprio, me instruiu a fazer, que era já buscar uma nova data o mais rápido possível. Ministro, eu queria voltar um pouquinho para a América do Sul. O Brasil teve uma atuação bastante interessante logo no começo do governo Lula, que foi a atuação junto à Venezuela, a crise venezuelana entre o presidente Chávez e a oposição. Teve uma atuação mediadora bastante interessante. Agora, um país vizinho, a Colômbia, é um país que os Estados Unidos têm um foco muito claro lá, pela questão do narcotráfico, tem até uma presença militar lá. E agora a Argentina está querendo, a Argentina já disse que tem interesse em participar mais do processo colombiano. Nomeou inclusive o general Martín Bauza, que citou uma frase do presidente chileno Ricardo Lagos, de que se a América Latina não se ocupar da Colômbia, os Estados Unidos vão se ocupar. O Brasil vai ter uma política mais assertiva em relação à Colômbia agora? Eu acho que já está tendo, né? O presidente Lula já esteve lá, já recebeu o presidente Uribe aqui. Uma das vezes acompanhando o presidente Lula, acabo de vir da Colômbia, 5 dias atrás eu estive lá, tive uma conversa de 1 hora com o presidente Uribe. E o ministro da Defesa, para você seguir aqui a sua linha, já teve também com a sua contrapartida lá, mais de uma vez, na fronteira, na própria Colômbia. Nós criamos um grupo de trabalho conjunto para combater narcotráfico, terrorismo, crime organizado. Estamos querendo atrair mais a Colômbia para o lado das negociações com o Mercosul. Sabemos que lá há sentimentos também e interesses, é natural, né? Então, eu acho que a política com relação à Colômbia é uma política ativa. Nós estamos dispostos a ajudar o governo colombiano em tudo aquilo que for necessário, dentro daquilo que sejam os nossos princípios, evidentemente. E, inclusive, eventualmente, por que não, se criarem as condições para um diálogo, também até para ajudar no diálogo. Aliás, isso eu disse não só ao presidente colombiano, como disse de que forma a gente vai ajudar, são outros 500, vamos ver na ocasião. Ministro. Como disse ao próprio secretário-geral da ONU, aliás, previamente autorizado pelo presidente colombiano, a dizer que, de modo que há um clima de grande entendimento e muito positivo, que eu acho que nunca, talvez, tenha existido de maneira tão forte entre o Brasil e a Colômbia. Ministro, nós queremos agradecer a participação do senhor aqui nesse nosso debate no Roda Viva, um debate aberto, livre, democrático, né? O senhor aqui. Obrigado. Muito obrigado pela participação. Eu fico feliz e prestigiado com tanta gente importante aqui me fazendo perguntas. Muito obrigado à participação dos nossos convidados, professores e jornalistas. E queremos convidar você para o nosso próximo Roda Viva, na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite, como parte aqui desses debates democráticos, que são linhas mestras do jornalismo público da TV Cultura. Muito obrigado pela sua participação, boa noite e até a próxima semana.